do Velho Sarsfield. Mas agora vamos aproveitar, vamos lá pro Palmeiras. Por falar em Gareca. Exatamente, por falar em Gareca, por falar em Palmeiras. Ele tá lá? Não. Vamos lá, não, tá mesmo o Eduardo Batista e o Fernando Caetano com as informações para falar de outra novela. Borja, Fernando Caetano. Vai ou não vai para o Palmeiras? Bom dia para você. Muito bom dia, Helena, Felipe, Leandro Quesada, quem está em casa acompanhando o Bom Dia Fox. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Quando é que o Borja será anunciado oficialmente como novo atacante do Palmeiras? Nós estamos aqui na Academia de Futebol, Zona Oeste da capital paulista. Palmeiras está treinando nesse momento lá dentro, nós ainda do lado de fora, portões fechados, aguardando autorização para nossa entrada. A gente tem informações que o Palmeiras está trabalhando aí para o jogo do próximo domingo contra o Ituano, sequência do Campeonato Paulista. O Eduardo Batista procurando o substituto do Tietê. Quem vai substituir o Tietê, autor do gol da vitória contra o Botafogo? Ele teve uma fratura no braço, felizmente não vai passar por cirurgia, mas vai precisar aí de 4 a 6 semanas de recuperação. Então aí o Eduardo Batista procurando aí o substituto para o jogo de domingo. E do outro lado, né, nos bastidores, muita expectativa para a gente entrar e saber alguma notícia, alguma informação a respeito do Borja. A gente tem a informação de que o diretor de futebol, Alexandre Matos, homem forte na negociação dos jogadores do Palmeiras, ele viajou para Medellín, está lá na Colômbia, foi pessoalmente para tentar colocar um ponto final e acabar com essa novela, contratar definitivamente o Borja. Já estava tudo certo entre o jogador e o Palmeiras, mas de última hora pintou uma nova proposta do futebol chinês, ainda melhor, que seria mais interessante para o Nacional de Medellín. A equipe colombiana estava, então, mais interessada em negociar o Borja com o futebol chinês, mas o que vale é a vontade do jogador, né? E a intenção do Borja é atuar no Palmeiras, no futebol brasileiro, então isso aí é uma força para que ele seja novo reforço aí do Palmeiras. A gente só está aguardando aí colocar, como disse ontem o presidente Maurício Gagliotti, o verde no branco, a assinatura do contrato, para que o Borja, jogador de 24 anos, possa mesmo ser anunciado como novo reforço do Palmeiras. Essa notícia pode ser confirmada hoje ou, de repente, amanhã. O fato é que o Palmeiras está lá na Colômbia com o dirigente, o Alexandre Matos, tentando encerrar de vez essa negociação. E aqui, então, a equipe seguindo a preparação para esse jogo de domingo contra o Ituano. O Palmeiras estreou com vitória no Paulistão diante do Botafogo no Allianz Parque e agora, como visitante, vai enfrentar o Ituano e o Eduardo Batista com esse probleminha aí, o substituto do Tietê. De repente tem o Thiago Santos como uma possibilidade, o Michel Bastos, que também já estreou, poderia ser uma outra opção. Enfim, o Palmeiras tem um elenco recheado e o Eduardo Batista vai saber aí encontrar a peça perfeita para esse Palmeiras domingo contra o Ituano, e a gente aguardando aí os próximos capítulos dessa novela do atacante Borja, que deve reforçar o Palmeiras, mas por enquanto ainda nada oficial. Helena, Felipe, Quesada, amigos do Bom Dia Fox. Fernando Caetano, por favor, fique conosco, a gente vai falar do Palmeiras. Você apareceu, hashtag Bom Dia Fox Quinta bombando, até tem um Flávio Henrique falando invejinha do Fernando Caetano, ele está trabalhando num lugar lindo, aí ele colocou a carinha do porquinho, a carinha um coração verde. A gente vai voltar para falar com o Fernando Caetano, mas vamos antes apresentar o site do Fox Sports, foxsports.com.br, falando sobre isso. Borja fica fora dos relacionados do Atlético Nacional no colombiano. O artilheiro não estará presente na estreia do clube, que acontece hoje contra o Bucaramanga. A ausência pode estar ligada à negociação com o Palmeiras, que tenta comprar 70% do atacante. O Palmeiras é o nosso assunto. Fernando Caetano, foxsports.com.br, Leandro Quesada, por favor, vamos falar do Borja. Isso pode dizer tudo, como pode dizer absolutamente nada o fato do jogador não estar relacionado para a partida. E por que eu digo isso? O prato está na mira de quem? Do São Paulo. São Paulo e vai jogar. Sim. Né? O Borja está na mira do Palmeiras e vai ficar fora. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em relação a esse 70%, a história é a seguinte. O Palmeiras quer comprar 70% dos direitos econômicos, o Atlético Nacional só quer vender 50%.
reza a boa negociação aí comercial que nem 70 nem 50, o meio do caminho seria 60%. Seriam 60%. No final das contas, deve fechar em torno disso. O Palmeiras compra 60% dos direitos econômicos, os outros 40% ficam com o Atlético Nacional. Borja vem, 1 ano, 2 anos atuando pelo Verdão, vai fazer muito sucesso no Palmeiras. E aí, sendo negociado, o Palmeiras vai pegar uma bolada muito boa e o Atlético Nacional também vai ganhar muito dinheiro. É assim que as coisas estão sendo tratadas. Não é jogador ainda do Palmeiras, mas eu diria que está 90% encaminhada essa contratação de Borja para defender o Palmeiras. Só lembrando que você falou sobre o fato dele não ser relacionado, o Borja, o interino do Atlético Nacional declarou que ele não estava treinando junto com o grupo, fazendo atividade normalmente, não seria relacionado, para não machucar, porque ele estava em período de negociação. Mas vamos lá, para continuar sobre esse assunto, vamos ver a entrevista ontem. O presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, foi bem palmeirense para falar do andamento da negociação com o atacante Borja. Ele também falou sobre os serviços de Paulo Nobre ao clube. A euforia do torcedor é uma coisa contagiante. Nós estamos percebendo a movimentação da torcida do Palmeiras por todas as notícias que têm saído, que têm sido vinculadas nos últimos 2 dias, principalmente. É um grande jogador. Um grande clube como o Palmeiras, obviamente, tem interesse em todos os grandes jogadores. Nós, por filosofia, não falamos, não externamos nomes ou informações, até por uma questão estratégica. Então, enquanto nós não tivermos o verde no branco, nós não vamos comentar com os senhores sobre Borja. Paulo Nobre iniciou em 2013 numa situação catastrófica, esportiva, financeira e administrativa. Prestou um serviço ao clube que todos nós palmeirenses, todos nós, temos uma dívida de gratidão com o presidente Paulo Nobre. Hoje, o presidente é um membro nato do COF, o presidente é um conselheiro vitalício e se colocou à inteira disposição para ajudar o Palmeiras sempre que exista a necessidade. Fernando Caetano continua conosco, foi quem acompanhou o evento de ontem. Então, Caetano, eu vou voltar contigo, fique à vontade caso haja algo a mais sobre o assunto Borja, mas também sobre esse lado financeiro, né? A gente ouviu o Gagliotti falando sobre o Paulo Nobre, tem a patrocinadora que tem como presidente uma palmeirense ilustre. Palmeiras no momento, digamos, de vacas gordas nos cofres, o que é importantíssimo do ponto de vista de administração. Alguma curiosidade do evento de ontem que de repente não vale um depoimento, mas tem alguma curiosidade que você viu com estes olhos, Fernando Caetano? Olha, Felipe, Helena, Quesada, esse contrato de patrocínio do Palmeiras é milionário, é um recorde na América do Sul, o maior contrato de uma equipe de futebol em termos de patrocínio master da camisa, de acordo com a Leila Pereira, que é presidente da Crefisa, e também de acordo com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, esse contrato estaria entre os 10 maiores do mundo. Pra vocês terem uma ideia, então o Palmeiras renovando com a Crefisa por mais 2 temporadas. Não é confirmado oficialmente esse número, mas a gente sabe aí, através dos bastidores, que o Palmeiras receberia mais de 70 milhões de reais por temporada, mais de 70 milhões de reais por ano. Realmente é uma bolada muito grande. Palmeiras, então, com os cofres cheios aí para investir. E o Borja, então, é a bola da vez. O Palmeiras com esse contrato aí de patrocínio renovado, está com mais bala na agulha. E como disse o Quesada, a proposta é por 60% dos direitos federativos do Borja. O Palmeiras pagaria aproximadamente 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares. Essa é a proposta do Palmeiras. O Alexandre Matos está lá na Colômbia para tentar encerrar de vez essa novela, colocar o verde no branco e concluir então a negociação da vinda do Borja para o Palmeiras. E a gente segue então aqui do lado de fora, Felipe, só concluindo, aguardando a abertura dos portões para a gente ver como é que está o Palmeiras aí se preparando para o domingo contra o Ituano. De repente, 2 novidades podem pintar no time do Palmeiras. O Mina, que é zagueiro colombiano,
Ele está recuperado de uma lesão muscular, tem treinado. E uma outra novidade, o meia venezuelano Guerra. Ele também já está com a documentação regularizada, pode ficar à disposição do Eduardo Batista para a próxima rodada do Campeonato Paulista. Felipe, Helena, Quesada, amigos do Bom Dia. Muito bem, Fernando Caetano, a gente aguarda então você entrar. Ó, abrir o botão, hein, Caetano? Será que é pra você? Pra entrar e acompanhar o treino do Palmeiras, mostrando lá de dentro como é que está a atividade comandada pelo Eduardo Batista. Mas, Leandro Quesada, então pra gente concluir esse assunto, inclusive o pessoal podia até mostrar um comparativo bem interessante. Gabriel Jesus, que saiu, foi para o Manchester City, e o Borja, os dois da temporada 2016. Lembrando que o Borja foi o rei da América no ano passado, pelo Atlético Nacional, chegou a jogar pelo Cortuluá também e pela seleção colombiana. E o Gabriel Jesus, no ano passado, jogou pelo Palmeiras e pela seleção brasileira. Os dois têm o mesmo número de jogos, 52 para cada lado. Agora, o número de gols do Borja é superior ao número de gols do Gabriel Jesus, foram 39 versus 26, e aí a média do Borja também é maior que a do Gabriel Jesus. Existe uma explicação aí. Primeiro, o Jesus é mais jogador que o Borja. Isso não quer dizer que o Borja não seja um bom jogador, né? Ok. Segundo, o Jesus é mais jovem, jogou em apenas um clube até hoje, que foi o Palmeiras, e já está no Manchester City, com 19 anos, perfeito? Perfeito. O Borja tem 24 anos, o Palmeiras é o 9º clube da carreira dele. Já foi para a Europa e tudo mais. Foi para a Europa, Livorno, Isso. Foi pouquíssimo utilizado, não é, Felipe? Exato. E está de volta. O Borja é mais centroavante que o Gabriel Jesus. Ou seja, o Gabriel fazia outras funções também no time do Palmeiras. E o último detalhe, o Borja enfrentou times de categoria bem inferior em relação aos adversários do Gabriel Jesus. Não há dúvida que o Campeonato Brasileiro é muito melhor tecnicamente do que o Campeonato Colombiano, embora tenhamos excelentes jogadores da Colômbia. E a gente sempre ressalta, né, o feito do Borja, de ter igualado o Pelé, de ter feito gol na parte final inteira do campeonato, mas é o que quem é meio contra gastar muito com o Borja escora no que você falou, né, de ser um cara rodado que explodiu. Pessoal, será que é uma fase ou será que virou a realidade? Mas não. Esse é o desafio. É inegável que se trata de um jogador num ótimo momento. Mas é uma excelente contratação, hein? Excelente contratação. É um jogador que vai poder ser muito útil para a equipe do Palmeiras. Você falou de vacas magras, que agora não existe são mais. Gordas. Agora são porcos bem alimentados. Me disse um grande palmeirense. Com maçãzinha na boca. Isso aí. Que bom. E outra... Por que a contestação? O dinheiro não é limpo? Não, e outra? Eu acho que isso daí se chama isso daqui, ó. Cotovelo? Um cotovelo. Aí você tem que fazer assim, ó. Deixa o Palmeiras. Você acha que o Corinthians não queria ter um patrocinador desse? O Internacional? O Cruzeiro? Qualquer um. Não, e outra, né, Helena? A gente que vive do futebol, você que gosta do futebol, a gente quer ver Palmeiras forte, a gente quer ver Botafogo indo longe na Libertadores, é ou não é?